Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast, hoje na presença do meu amigo João. Eu vou apresentar um pouquinho ele ainda, mas antes de iniciarmos, gostaria de relembrar que o Business Talks é um podcast voltado para líderes, empreendedores e gestores. Nós estamos aqui para inspirar, motivar e ensinar dentro do que for possível para vocês. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Seja muito bem-vindo, João. Ei, Mark, obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar aí com o público e trocar um pouco da nossa experiência. Eu adoro conversar e quando a gente vai conversar falando de empreendedorismo, de negócio, isso tende a fluir, é muito gostoso. Eu que agradeço, fico muito honrado pelo convite. O prazer é todo meu. Então, antes de iniciarmos, vou fazer uma breve apresentação do João aqui. João Guilherme Porto, advogado, mestre em Direito Empresarial, reitor do Centro Universitário Arnaldo Jansen, que agora é a UniArnaldo, presidente do Instituto Arjon, membro do Conselho de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais, possui uma trajetória de mais de 23 anos na educação básica e superior, atuante no desenvolvimento de projetos para o desenvolvimento de programas comunitários, desenvolvimento educacional e apoio a atletas. É um entusiasta dos esportes, entendendo que o mesmo é uma importante ferramenta de transformação social. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado. A gente tem que cumprir as formalidades dessa apresentação, mas é isso, é só João mesmo. O importante é a gente estar aqui, bater um papo e desenvolver as ideias. Não, ótimo. Eu te conheço desde 2017, naquele primeiro projeto que o colégio apoiou do Cria Impossível, e desde então a Faculdade Arnaldo, né, sempre apoiou. Vocês concedem bolsas também, né, para muitos alunos de escola pública lá. Então você é um executivo que eu sempre admirei. Nós somos do mesmo segmento da economia e educação, embora eu estou mais na educação básica, você está mais na educação superior. Então você é uma pessoa que eu sempre observava um pouco de longe. Na pandemia eu lembro de ter acompanhado um pouco alguns projetos que você fez. Você chegou a fazer uma live com o Vinhal, que é um atleta, e o Bernardinho, né? Isso. Eu achei essa live incrível, assim. Na pandemia não era qualquer live que era boa, porque tinham tantas lives. Várias. Mas essa em questão eu lembro de ter assistido. Tem outras coisas que eu gostaria também de falar brevemente sobre a pandemia que eu achei legal. A atitude sua, né, à frente da Faculdade Arnaldo. Eu lembro que no curso de gastronomia vocês conseguiram enviar kits, né, com alimentos para a casa dos alunos, para que eles pudessem continuar as práticas, né? Então a gente ainda vai entrar nesses assuntos como um todo, mas antes da gente aprofundar nesses pontos, eu queria entender um pouco da sua história de vida pessoal. Eu sei que você tem uma carreira já bem extensa na Arnaldo. É uma instituição centenária que eu acredito que muitos mineiros têm muito orgulho, porque é um prédio maravilhoso. Então fala um pouquinho aí da sua história de vida, o que te levou hoje a ser um grande gestor, né, da UniArnaldo. Fala um pouquinho pra gente. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa trajetória dentro da educação. Na verdade, eu estudei desde muito novo no Colégio Arnaldo, então é uma coisa que faz parte da minha vida, literalmente desde criança, né? Desde o ensino fundamental ali eu já estava no Colégio Arnaldo. Não tinha nenhum parentesco com nenhum padre, ninguém da mantenedora da instituição, meus pais nunca haviam trabalhado no Arnaldo. E fui construindo já, enquanto aluno, uma história lá dentro, participando de projetos. É engraçado, eu tomei 2 bombas, uma na 2ª série do ensino fundamental, pediram para eu repetir, porque eu era... Hoje, se fizesse um teste, eu teria TDAH ali no mais alto nível, mas a gente aprendia a se virar, né? E na 5ª série também eu tomei uma bomba lá no Arnaldo, e aí meu pai me falou, olha, se você perder mais uma média, eu te tiro da escola. E aí, a partir dali, eu resolvi ser um bom aluno,
mas eu sempre fui aquele aluno questionador, muito participativo, e que a aula por si só, e aí vai entrar um pouquinho até no assunto que a gente vai conversar mais hoje, a aula por si só, o professor lá na frente falando e você calado escutando, eu sempre fui meio contra e muito questionador disso. Então, enquanto aluno, eu construí uma história dentro do Colégio Arnaldo, a gente criou um projeto social quando eu estava lá na 7ª série, e fui evoluindo enquanto estudante, né? Terminei o ensino médio, era o 2º grau quando eu terminei, no final de 2001. Em dezembro de 2001 eu concluí o ensino médio, e aí em março de 2002, quando eu já estava fazendo o curso de Direito em uma outra instituição, à noite eu recebi o convite para ir trabalhar no Colégio Arnaldo. Então os mesmos diretores que questionavam a minha bagunça, o meu jeito de ser, era o Padre Gilson na época, ele veio fazer esse convite para eu trabalhar lá. Eu nunca vou esquecer disso, minha carteira foi assinada em março de 2002, então há 23 anos, aí 22 anos. Ganhava R$360 e era quase que um faz-tudo dentro da instituição. Atendia telefone, tinha excursão com menina, eu ia na excursão. E aí fui conhecendo o Colégio Arnaldo, trabalhando em diversos setores, enquanto paralelo a isso, tendo a minha formação em Direito, né? E foi uma experiência muito legal. Eu falo que ter essa experiência um pouco de chão de fábrica, conhecer a educação, entender a dor de cada setor, entender o quanto é difícil trabalhar com educação, entender que o educador não é só o professor que está dentro da sala de aula, mas todo mundo que está na instituição. Então isso foi me dando uma base muito boa para prosseguir dentro dessa carreira no segmento da educação, mesmo tendo a minha carreira jurídica, né, fui dar aula em outras instituições, mas a educação é algo que entrou na minha vida ali para trabalhar em 2002 e estou nela até hoje, né? Diz que é meio que uma cachaça, que a gente começa a dar aula, a gente entra na educação e a gente não para. E é isso que vem acontecendo de lá. E o Arnaldo em si, os donos são uma congregação religiosa, então são padres, presente nos 5 continentes do mundo, e que eu acabei criando uma relação de confiança muito grande. Então, quando eu assumi a direção, por exemplo, da faculdade em 2018, eu fui o 2º não padre na história da instituição. Então, criei um vínculo muito forte e eu cuido como se fosse a minha casa, como se fosse um lugar meu. Então, tenho um orgulho, né? Todo lugar que eu vou e que eu falo do Colégio Arnaldo, principalmente aqui em Belo Horizonte, portas se abrem, porque as pessoas conhecem, tem um parente que estudou, conhecem alguém que já esteve por lá, e eu tenho um orgulho enorme disso, né? Então, a minha história, com certeza ela caminha junto com a minha evolução ali dentro do Colégio Arnaldo. Então você acabou entrando no início no Colégio Arnaldo. A faculdade se iniciou quando, a Faculdade Arnaldo? Essa é uma das coisas legais. A faculdade inicia a primeira turma em fevereiro de 2002. Olha. E eu sou contratado pela instituição em março de 2002. Então, a gente cresceu junto. Que bacana. Literalmente é algo que eu vi nascendo. E é legal falar, a Faculdade Arnaldo nasceu num momento ali, no final da década de 90, a gente teve uma expansão do ensino superior privado no Brasil. Quando eu fiz vestibular, por exemplo, mesmo nas universidades privadas, você tinha aquela questão do vestibular, você tinha que esperar sair o resultado, era aquela coisa, ver quem foi aprovado. Você devia ter em Belo Horizonte 3, 4 instituições de ensino superior privada. E ali no final da década de 90 você tem uma expansão, a Faculdade Arnaldo surge nessa expansão, aí ela tem um número ótimo de alunos ali no início e depois ela entra nessa loucura que virou o mercado educacional, né, que você entende muito bem, que você conhece, que é uma loucura de negócio que começou no ensino superior e que hoje está na educação básica também, com grandes redes, Sim. Em que quem está ali isoladamente é difícil viver, é difícil fechar as contas. Mas é isso, então a Faculdade Arnaldo, ela começa suas atividades no mesmo ano em que eu começo a trabalhar no Colégio Arnaldo. Então no mesmo prédio, com as mesmas pessoas, então eu estou ali na Faculdade Arnaldo desde o início dela. Muito interessante, e aquele prédio é muito bonito, né? Eu lembro de ter visitado uma mostra da Modernos e Eternos, né? Que Sim. Você abriu as portas para eles e
De brinde você ganhou aquela decoração bonita, né? Eu não sei se manteve até hoje. E foi um projeto de fim de pandemia ali, foi um Sim. momento bem delicado também, mas é uma das visões que eu tenho para o negócio educação, para o colégio e faculdade Arnaldo especificamente, é a necessidade daquele prédio que é lindo, está aberto ao público, né? Uhum. As pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que viver aquilo, porque é realmente um patrimônio da cidade de Belo Horizonte. Sim. Então, quando eu levei o Modernos e Eternos para lá, as pessoas dizem, as pessoas lá de dentro, alguns padres, você é doido? O que isso vai trazer para a gente? Isso vai fazer com que as pessoas venham e se encantem com o prédio, se encantem com a instituição. Quem não conhece, passa a conhecer, né? Quem não conhece por dentro e tem aquela curiosidade de conhecer, passa a conhecer. Ali é um prédio que é cheio de peculiaridade, as pessoas passam na porta, fazem o nome do pai, entra na portaria para pedir algum dinheiro achando que é a igreja. Então, o Modernos e Eternos foi uma oportunidade muito legal de fazer com que as pessoas conhecessem o prédio, as pessoas que tinham aquela curiosidade pelo prédio. Eu achei um projeto incrível e conheci certos espaços do colégio e faculdade que eu não conhecia, né? Aquele auditório que tem um teto que lembra até aquelas igrejas, né? São compositores alemães. Eu achei um espaço muito bacana, e na época eu lembro que tinha uma sinfonia tocando também, ou bandas, né? Dependendo do dia. Agora, João, você assumiu a gestão da faculdade Arnaldo. Eu sei que a sua caminhada na gestão, você passou por uma grande evolução, né? A meu ver, que estou de fora te acompanhando, é como se eu visse um momento pré-sua gestão e o momento atual, né? Por mais desafios que você enfrenta, você conseguiu fazer a instituição crescer bastante, né? Nos últimos 6 anos, né? Algo assim. Quando foi o momento exato que você assumiu a gestão da faculdade Arnaldo? E me conta um pouco assim dos desafios que você enfrentou, porque trabalhar numa instituição centenária é muito tradicional, mas vivendo em 2020, 2024, né, que é o ano atual que estamos, onde a gente precisa se reinventar. A educação é talvez um dos negócios mais tradicionais do mundo, né? Você falou que não acredita naquela aula tradicional, né? A gente precisa de conseguir montar caminhos e formas para engajar os alunos cada vez mais. Então, fique à vontade aí para falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá, Mark. Talvez esse seja realmente um dos maiores desafios profissionais que eu tive na minha vida. Eu assumi ali em 2018 a direção. Então, direção que sempre foi de padres, de uma congregação da Igreja Católica, uma escola tradicional, com um número de alunos muito reduzido e reduzindo. Então, a gente estava ali, quando eu assumi a direção, com 320 alunos. Hoje nós temos 10 vezes mais do que isso. Nossa, fantástico. E era até talvez para fechar. Olha, vamos fechar ou vamos vender, porque não justifica, né? O ensino superior hoje ele é um negócio muito voltado para o volume. Ou você tem nichos muito específicos, e que não é o nosso caso. Você vai pegar um INSPER em São Paulo, coisas muito específicas, mesmo as escolas nichadas em Belo Horizonte no ensino superior, elas não estão tendo um resultado interessante. Vamos pegar uma aqui tradicional, a Milton Campos, por exemplo, que sempre foi um nome de referência no direito. Hoje ela entra no bojo comum ali da educação, né? Ela foi adquirida por um grande grupo e não existe mais aquele diferencial. E aí eu falei, olha, a gente tem que fazer algo diferente aqui para salvar a faculdade Arnaldo. E justamente um pouco em função do que eu contei aqui até agora, da minha história, do meu vínculo com a instituição, por conhecer os meandros ali, eu pensei, olha, a gente tem que realmente fazer diferente do que vem sendo feito até agora. E fazer diferente como? Abrindo prédio para eventos para a comunidade, tentando ganhar volume, oferecendo serviços, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a faculdade, cada um dos seus cursos oferece serviços para a comunidade, né? Então você já foi lá no restaurante escola. Quando eu falo, vamos almoçar comigo no restaurante da faculdade Arnaldo, as pessoas acham que vão chegar num bandejão, e não é.
Na região ali é um dos restaurantes mais legais que tem. Legal, desde a arquitetura, dos pratos e com atendimento, né? E com preço acessível. Sim. Isso se repete, né, hoje em diversos setores, no hospital veterinário, na clínica de odontologia. E aí, por que eu estou contando isso? Porque uma das coisas que eu estudei muito e que eu ouvi falar é que as instituições de ensino, elas não vão conseguir sobreviver mais só de mensalidades escolares. Elas precisam agregar serviços. Então eu precisava criar alguns serviços, mas que tivesse algum vínculo com a instituição para que ela conseguisse se reerguer. Então a gente trabalhou desde essa abertura da instituição para o público externo, mesmo que o público não vá adquirir um curso. E aí eu posso dar como exemplo o carnaval. No carnaval hoje a gente colório, né, coincidiu da minha gestão, tá ali, assumi a gestão junto com o boom do carnaval em Belo Horizonte e é quase que ali na porta. Então eu falei, a gente pode ficar aqui fechado como uma igreja e um ou outro vai passar e fazer em nome do Pai no dia do carnaval, ou a gente pode interagir com o carnaval. Então vamos botar o prédio colorido, se der para colocar uma mangueira molhando o público lá de cima, vão fazer isso, porque não tem como a gente fugir disso. E aí isso começou a criar uma engrenagem, um movimento interessante na cidade, onde as pessoas começaram a perceber, e a gente muito trabalhando naquele, a gente tem que oferecer um serviço educacional diferenciado. E aí assim, gente, contar é fácil, mas o dia a dia ele é uma luta, é algo difícil. Você comentou isso aqui, a educação é algo que é muito interessante, assim, porque ela é muito resistente a mudanças. Para mim, a educação tinha que ser um celeiro de mudança, mas ela é por si só resistente à mudança. Tanto é que a forma como os nossos pais e os nossos avós tiveram aula, ela ainda tem uma influência muito grande na forma como as aulas são dadas até hoje. Né? Aquele conteudismo, as carteirinhas enfileiradas, a avaliação por conteúdo. E aí a gente vem tentando, isso é um desafio diário. Esse semestre, na recepção dos professores, eu vou contar isso aqui, eu provoquei os professores quanto a isso e a gente vem tentando mudar essa característica da educação e vem dando um resultado legal. Só que eu ainda tenho um grande desafio na Faculdade Arnaldo. Quando eu assumi, eu falava que eu tinha 3 grandes desafios, que era aumentar o número de alunos, transformar em centro universitário e encontrar um equilíbrio financeiro, que não é fácil. Sim. Então, o do equilíbrio financeiro, a gente ainda é uma busca diária para que a gente alcance e tenha uma estabilidade nele. Mas o que eu ia comentar, por exemplo, acho que se eu perguntar para qualquer pessoa que esteja nos assistindo, nos ouvindo, para você, para a equipe que está aqui conosco, se a gente perguntar, me fala um professor que marcou a sua vida. E aí eu estou fazendo essa pergunta para você. Você tem um professor que você lembra e que marcou sua vida? Eu tenho um professor de história. Assim, eu tenho alguns professores que marcaram, né? Porque se o podcast vazar, pode ser que alguns fiquem enciumados, né? Mas eu tenho um de história específico, que é o Eduardo, que a maneira como ele lecionava a história era, de fato, contando histórias, né? Assim, tinha aquele movimento, né? Então ele foi uma pessoa que me motivou na disciplina dele. Você concorda que dentro do que você tinha ali em sala de aula, ele te trouxe uma experiência diferente da forma de ensinar? Sim. E aí, essa pergunta que eu te fiz aqui, morrendo de medo, você falar, não, foi o professor fulano de tal por causa do conteúdo, eu fiz para os professores nossos. Eu pedi um professor de cada curso que viesse na frente e falasse, me conte um professor que marcou a sua vida. E quase todos, não vou falar todos, trouxeram experiências e não conteúdo. E aí eu virei para os professores e falei, 300 professores me assistindo, gente, é isso, vocês têm que levar para os alunos de vocês experiência. Deixar uma marca na memória deles. Conteúdo, né? E ainda mais hoje, você tá no ensino superior, você tá dando aula, o cara tá com o celular na mão. E não existe, vão proibir o aluno. Não, cara, não tem jeito mais, vai proibir de levar o celular. É difícil de proibir o aluno de 14 anos, né? No ensino superior não tem jeito. Pensa você vai para um curso lá, em qualquer lugar do mundo, você não pode mexer. Você vai mexer. Se alguém não for mais interessante do que o conteúdo que você tem no celular, você vai mexer.
E aí eu virei para os professores e falei, ó, tem a turma do direito aqui, não vale para vocês, mas qualquer um de vocês aí, procura no Google aí agora, ou no ChatGPT, onde for, o conceito de tributo. Aí o primeiro lá levantou a mão, tá aqui ó, tributo, é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda. Beleza, é isso. A teoria, o conceito, hoje ele está na mão de todo mundo. E o professor, o que ele tem que fazer? Levar experiência para os alunos. O aluno, né, você tem uma escola. O aluno que vai gostar, que vai fidelizar a sua escola, que depois vai querer que o filho dele estude lá, é aquele que vai levar para o resto da vida uma experiência que ele teve na sua escola. Eu não lembro as teorias, por exemplo, como é que chega no cateto da hipotenusa, né, que é uma coisa que eu tenho aqui na minha cabeça. Não lembro, não sei qual que é a fórmula para chegar lá. Acho que se eu te perguntar também, você não lembra 2 ao quadrado? A gente, beleza, isso teve a sua importância lá, mas se eu perguntar do modo de dar aula daquele professor de história que marcou sua vida, o Eduardo, provavelmente você vai lembrar alguma coisa, algum momento, e é isso que a gente tem que fazer na educação. É trazer experiência. Pegando um gancho nessa parte de experiências, eu falo que uma das melhores partes da escola, né, do colégio, são as excursões, né? Tem meu total apoio. E na faculdade Arnaldo, eu sei que você até já me convidou para aquela que acontece na região da Amazônia, né, no Pará. Quem sabe ano que vem eu me inscrevo. Mas aquela experiência, eu vou querer que você fale um pouco para a gente, né, que vocês selecionam alguns alunos, eu não sei a quantidade que vocês conseguem levar, mas isso é uma experiência que fica marcada na vida desses estudantes e que eles vão contar para todos, né? E é isso, olha como as coisas têm a ver. Eu contei aqui no início que quando eu estava na 7ª série, eu criei um projeto e foi junto com um professor de história, que é um professor que marcou minha vida também, o Paulo Rogério. E aí a gente criou um projeto no Vale do Jequitinhonha. Pela mantenedora da faculdade ser uma congregação religiosa, ela tem algumas paróquias, e aí eu sempre gostei de história, geografia, sabia que o Vale do Jequitinhonha era uma região carente do nosso país, e a gente criou esse projeto lá, e o projeto foi um sucesso. E as pessoas sempre me perguntavam, lá naquela época, eu era aluno da 7ª série, por que o projeto é no Vale do Jequitinhonha se tem pobre em Belo Horizonte também? Por que vocês não vão ajudar? Calma, a gente ajuda aqui também. Mas o objetivo do projeto é levar experiência, fazer uma troca cultural. A gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar sobre viagem. Para mim, a melhor sala de aula, e aí você está falando das excursões e por isso que veio esse assunto, são as viagens. Você conhece a cultura, você conhece o povo, você conhece a geografia, você conhece tudo, a língua. Então, literalmente, você está imerso numa grande sala de aula. Então, diante dessa experiência que eu tive no Vale do Jequitinhonha na 7ª série, a gente criou esse projeto na Faculdade Arnaldo, hoje no Centro Universitário Arnaldo Jansen, eu ainda tenho dificuldade de falar isso. Uni-Arnaldo. Né? Uni-Arnaldo. A gente criou esse projeto, que hoje é no Pará, que a gente tem vontade que ele se estenda, por exemplo, num determinado momento para a África, justamente por isso, para tirar as pessoas do mundo em que elas vivem ali e mostrar uma outra realidade, não só financeira, porque isso a gente encontra na esquina, se a gente for, mas uma outra realidade cultural. Então, trazer essa bagagem, trazer essa experiência, e aí voltando, né, no que a gente estava conversando, eu acredito em uma educação que vá prover experiência aos seus alunos, através de excursão, através de viagens, através de aulas, mais aulas práticas e menos aulas teóricas. Então, hoje, por exemplo, no curso de odonto, eu tenho muito orgulho, eu fui convidado, e são instituições tradicionais em Belo Horizonte, para ir um dia na abertura do curso de odonto da Faculdade de Ciências Médicas, que é uma faculdade muito tradicional. Sim. E um dia eles viraram e falaram, olha, a gente quer ser na odontologia o que a Faculdade Arnaldo é hoje em Belo Horizonte. Olha que bacana. E aí o nosso aluno ele vai para a clínica a partir do 2º período. Você, né, tem uma vivência aí nos Estados Unidos por questões pessoais, de formação também, e os Estados Unidos provoca muito isso, a formação prática, né? E eu acho que a gente precisa um pouco mais disso. Então, eu vou defender sempre uma educação baseada em experiência. Eu concordo plenamente com isso. E dentro dessa excursão para o Pará,
Quantos alunos vocês levaram, né? Alunos e voluntários, né? Vamos lá, então, esse projeto pro Pará, ele começou em 2022, foi a nossa primeira viagem. E é muito engraçado, toda vez eu viro e falo assim, quando a gente chega, foi um sucesso, é a última. Mas aí eu vou e falo assim, eu não posso deixar de voltar ao mesmo tempo. Então, em 2022, a gente foi a primeira vez, sempre levando um grupo de cerca de 35 pessoas. Acaba tendo um pouquinho mais, 37, 38, mas é isso, a gente sai daqui num grupo aí de aproximadamente 35 pessoas, que vão alunos dos diversos cursos, professores de todos os cursos que tivermos alunos indo, alguns colaboradores da instituição, de setores diversos, voluntários que tenham algum vínculo com a instituição, mas que não necessariamente sejam alunos, sejam algum parceiro. E agora a gente tem tido algumas instituições parceiras, né? A Fundação Dom Cabral foi em 2 viagens conosco. Hoje o Instituto Arjon, que eu estou à frente, a gente vai falar um pouquinho disso também, participou dessa viagem. E é isso, e é uma experiência que transforma a vida de todo mundo que vai. Então são 7 dias, geralmente é de uma terça a outra terça, geralmente na terceira semana de julho, porque é no momento de férias dos alunos e dos professores. E a gente vai levando os cursos da Faculdade Arnaldo. Então, esses cursos oferecem atividades para as comunidades que a gente visita. E aí as pessoas sempre me perguntam, então o objetivo do projeto é levar algo para quem está lá? Não. O projeto nunca é sobre o que a gente leva, e sim sobre o que a gente recebe lá. Então a gente recebe uma bagagem cultural que o profissional que for formado no Uni Arnaldo e que tiver participado desse projeto, ele vai ter uma visão do mundo diferente de quem não teve a oportunidade de ir. É de conhecer a região amazônica, de entrar no meio lá da floresta amazônica, de entender o que é um lugar que você vive em função da água, e a gente está num momento aqui climático terrível, de falta de chuva, isso está acontecendo lá também. Então comunidades que no primeiro ano que a gente foi, sempre na mesma época, a gente chegava de barco, no último ano o barco encalhou para chegar, e você vê tudo isso numa região que vive em função da água, isso mexe com a sua cabeça, isso te transforma, isso te faz pensar. Então assim, é muito importante. E a gente não precisa, né? Você não precisa pegar os alunos da sua escola em Belo Horizonte, que são adolescentes, crianças, e levá-la para a Amazônia. Mas toda escola tem condição de oferecer uma oportunidade de um convívio cultural diferente daquele que ele tem no dia a dia. E aquilo, as pessoas às vezes acham, João, você é louco, você é diretor de uma instituição de ensino, e você está falando isso. Essa experiência, para mim, é mais importante que o simples conteúdo numa sala de aula. É no sentido do que pode mudar. De repetição de algo que se eu buscar hoje, cara, qualquer conteúdo que você buscar hoje, você tem um acesso muito fácil. Agora, a forma de vivenciar esse conteúdo, que é a experiência... E a reflexão que você causa, A reflexão, né? É você conhecer. Tem uma frase que ela é de alguém, e eu já repeti várias vezes, e ela acabou virando uma frase com as minhas adaptações, que é: o coração sente aonde o pé pisa. Então quando você vai lá na Amazônia e pisa ali, aí seu coração sente, seu coração entende o que é aquilo. Então quando o aluno da educação básica, ele sai do mundinho dele ali, do celular dele, do clube que ele vai, encontra pessoas da mesma bolha dele, e pisa num lugar diferente, a gente está fazendo o coração daquela pessoa sentir algo diferente. E aí a possibilidade dele ser um profissional que vai fazer algo diferente pelo mundo é muito maior. Quando a gente se conheceu, que a gente participou lá do Crio Impossível, que a gente entende a história daqueles jovens, que são todos oriundos de escolas públicas, para entrar no mercado de trabalho, para conseguir alguma coisa, aí a gente passa a refletir. Então, experiência é fundamental, e essa da Amazônia é uma das que mais mexe comigo. Eu falo que é um lugar que eu vou, que é super importante para mim ir, apesar de já ter ido várias vezes, porque me traz um pouco para dentro de mim, né? A gente tem vaidade, a gente tem um mundo que nos entrega várias outras coisas muito fácil. E quando a gente vai e a gente vive aquilo ali, sabe? Baixa a bola um tiquinho, João, peraí.
Vem Seria uma entender o que é o realidade muito mundo, é uma diferente. realidade diferente. Vamos construir e fazer algo diferente. Não, muito bacana. Eu fiquei até interessado agora. Vambora, o convite está feito, ó, no ar. Vamos ver se me inscrevo aí para etapa de 2025. Agora, antes da gente mudar o assunto, na parte da educação, eu trabalho já com educação também há muitos anos, Cresceu dentro da assim educação, como né? você, eu também cresci dentro da educação. E depois de um certo tempo a gente começa a colher certos frutos que são os alunos que formaram, às vezes com alguma dificuldade, lá na frente conseguiram se formar em direito, medicina. Eu queria que você me contasse, se lembrar de algum caso, né, que te marcou mais na sua trajetória na Faculdade Arnaldo, na Uni Arnaldo agora, de algum caso ou de alguns casos, né, que te tocaram nesse sentido de transformação, porque a educação, apesar de ser muito desafiadora como negócio, eu comparo muitas vezes até com a saúde, o nível de estresse que os profissionais vivem e tudo, mas tem os momentos muito gratificantes. Às vezes ele acontece na formatura, mas ele acontece mais também depois da formatura, quando o indivíduo já está no mercado de trabalho triunfando. Então, conta pra gente alguns casos ou algum caso que te marcou mais na sua gestão. Tá, vamos lá. E é muito isso que você disse, assim. Por exemplo, eu tenho colação de grau quase todo mês. E aí, assim, cara, quando você... Sábado agora, dia 14, eu tenho colação de grau pra ir. E eu faço muita questão de ir, mas ao mesmo tempo tem dia que você pensa assim, putz, que saco, né? Sábado à noite eu tenho mais uma colação de grau Pra pra você ir. é mais um. Pra mim é mais uma. Mas quando você vai, e por exemplo, você vê, isso acontece muito no ensino superior privado, né? Pelo público que ele atinge. Que geralmente aquela pessoa que está formando ali é a primeira dentro da família, que a família se emociona, que você vê o desafio do cara. É muito legal. Aí você fala, realmente eu tenho que ir. Por mais que seja aquela cerimônia que vai repetir tudo, mas você vê o brilho e você vê cada história ali, às vezes alguém te chama, vem e te conta uma história. Mas eu tenho uma história que me marca muito dentro da educação. Eu tenho esse problema, eu sou falador, eu conto as histórias que às vezes eu nem devia estar contando. Eu era professor, olha que interessante, na FEAD. Eu era coordenador de curso numa faculdade em Contagem. E eu era professor na Faculdade Arnaldo. Uma vida tranquila. Isso tudo ao mesmo tempo. E aí, eu sempre tive isso, uma coisa que eu sempre coloquei na minha... Eu sempre fui professor homenageado, sempre... Porque eu coloquei na minha cabeça desde que eu comecei a dar aula. Eu quero ser para os meus alunos o que os meus melhores professores foram para mim. E a gente volta na experiência. Uma professora minha da faculdade juntou os alunos e levou para Brasília, para conhecer os 3 poderes, tudo a ver com o curso de Direito. Eu falei, olha, eu vou fazer isso com os meus alunos também. E aí, para dar um quórum para ir, eu juntei os 3 alunos das 3 faculdades que eu dava aula. Conversei, o pessoal achou legal, vamos. E aí, era uma coisa diferente, eu sempre gostei de organizar isso. Então, Uma excursão grande. Vai de avião, a maioria dos alunos nunca tinha andado de avião, e aí é muito engraçado. Eu lembro de um caso de um aluno que veio me perguntar se tinha que tirar visto. Aluno de 3º período, de curso superior, mas a pessoa nunca tinha andado de avião na vida. Então, você prover essas experiências para as pessoas é muito legal. Mas vamos lá, que teve um caso que o limiar para ele ser trágico foi muito curto. Um dia eu estava em Brasília, já era a 3ª vez mais ou menos que eu estava levando alunos assim, e são alunos adultos, eu sempre falava, olha gente, à noite vocês podem sair, pode fazer o que quiser, 6 horas da manhã a gente encontra aqui no hall do hotel, no café da manhã, porque a gente tem que continuar as nossas visitas. E aí de manhã eu estava me arrumando para sair, um aluno me ligou e falou, olha, o fulano de tal que está comigo no quarto, e esse aluno que me ligou era um militar, inclusive, não chegou até agora. Aí eu falei, fé das unhas, né? Deve estar aproveitando aí, arrumou uma distração na noite e ficou. Vamos pro que a gente tem que ir. Era uma visita no Supremo. Não, a gente tinha algumas visitas antes, a do Supremo era à tarde que a gente ia visitar a sessão.
E o fulano vai aparecer uma hora, deixei avisado no hotel, para o fulano aparecendo, vocês me avisam, né? Era uma pessoa adulta. Inclusive uma pessoa que já tinha uma formação, ele era enfermeiro e trabalhava no SAMU. Esse que sumiu. Deu meio-dia, nada de ter notícia desse cara. Eu comecei a ficar realmente preocupado. E aí a gente tinha essa visita no Supremo, eu estava com outros 30 alunos lá, que eu não podia deixar de atender. Fui para o Supremo, saí no meio da sessão, lembro que eu achei muito interessante, eu avisei os seguranças do Supremo, né, o que estava acontecendo, eles se disponibilizaram a me ajudar. Peguei esse aluno que era policial militar e falei, ó, agora a turma vai ficar aí com outro professor que veio, você é policial, você sabe andar nesse meio e nós vamos sair até a gente encontrar o fulano. Isso, cara, durou o dia inteiro a gente procurando o fulano e não achava o fulano. Até que num determinado momento, uma parente desse fulano que mora em Brasília me ligou falando que ele tinha contado que ia pra lá e que a esposa já tinha contado que ele tinha sumido e se em algum momento ele tinha me contado que ele era usuário. Aí eu virei, né, na inocência, assim, usuário de quê? Não tô entendendo, né? Não, é porque ele tem problema com drogas, tem problema de dependência química. Na hora que eu falei isso com os policiais que já estavam nos acompanhando, do Distrito Federal, procurando... Ah, pode deixar que agora a gente acha ele. Passou um tempo, ele apareceu, veio com 3 travestis, assim, andando, já para próximo do hotel, e aí, assim, tinha virado à noite, né, fazendo uso de entorpecentes, e já estava dando a hora da gente voltar para o aeroporto. Eu falei com esse professor que tinha ficado com a turma que estava no Supremo, vai para o aeroporto, vocês voltam para Belo Horizonte, a gente não vai conseguir voltar, eu vou ficar com o fulano aqui mais uma noite, até ele baixar a bola e a gente conseguir viajar. E foi uma noite que eu não dormi, né, porque eu não sabia qual seria a reação da pessoa e tal. E aí conversei muito com ele à noite, fui entender a história, ele contou da profissão, o quanto é difícil, e ele virou para mim e falou assim, olha, se vocês não me esperam, não me buscam, não me acolhem ali naquele momento, eu não ia voltar. E aí beleza, aí chegamos em Belo Horizonte e tal, esse aluno era aluno dessa faculdade de contagem que eu trabalhava, a direção da faculdade veio e me chamou, e agora? Vamos expulsar o aluno. Eu falei, não vai não. Isso é uma briga que eu sempre tenho. Não vai, gente. Trabalhar com aluno bom é muito fácil. Né? Você vive escola, você sabe o que é isso. Nós temos... São os desafios da educação. E o legal da educação é transformar. E aí passaram-se os anos, o aluno não foi, ficou lá e tal. E aí na formatura dele, ele e a esposa vieram chorando, me dar um abraço, agradecer, fazer uma homenagem. Então, assim, são esses detalhes que toda vez que eu falo, agora eu tô cansado da educação, eu viro e falo, não, mas eu ainda tenho uma estrada para ficar, porque a educação consome muito a gente. Sim. Né? A gente não tem sossego, é final de semana, é sábado, domingo, você tá pensando ali escola o tempo todo. E aí quando vem uma situação dessa, eu sempre me emociono quando eu falo, eu viro e falo, não, nós temos que ficar. Uma outra situação aconteceu na viagem para o Pará agora. A gente chegou para atender numa determinada comunidade, a gente faz atendimento odontológico, tem recreação para as crianças. Numa cidade que chama Alenquer. Essa cidade, para você ter uma ideia, ela está a 3 horas de barco de Santarém. Então, assim, é uma cidade mais isolada. E aí nós chegamos numa comunidade periférica de Alenquer, as crianças brincando, fizemos atendimento numa escola, e aí na hora que o pessoal saiu andando nas ruas para passar nas casas, para entender um pouco a comunidade, vieram avisar, ó, aquelas 2 crianças que estão ali, eles tinham uma deficiência na perna, a perna torta, assim. Cuidado com elas que elas são perigosas e são alcoólatras. E a gente estava falando de uma criança que é mais velha, tinha 11 anos. Então, assim, cara, é louco isso, né? E aí eles não estavam convidados para participar das atividades na escola, e nós fomos levando esses meninos para a escola. E eles chegaram bem arredios, assim, marrento, olhando de longe, e de repente eles foram interagindo com as atividades, eles dividiram um prato de comida, e aí assim, a gente está até pensando em fazer uma exposição das fotos, e marca muito como que esses 2 meninos estavam no início e como eles estavam depois. E aí a gente foi entender a história, a mãe morreu, o pai é o traficante da região, eles moram com a avó, que também tem um problema de alcoolismo, e aí hoje eles já estão completamente à margem
de ter a chance de ter qualquer coisa diferente. Então, quando você vai e naquele momento ali você provê algo diferente para aquelas crianças, você fala, a gente não pode parar de fazer o que a gente está fazendo. E aí, assim, são histórias como essas que marcam o dia a dia e que eu falo, não, a gente tem que continuar na educação. E é isso, assim, simplificando. Mais uma vez, eu sou muito criticado por ser um diretor de escola que tem coragem de falar isso. Mas o melhor profissional, via de regra, não vai ser aquele melhor aluno. O melhor aluno que fica sentado lá na primeira carteira, que tira as melhores notas, nem sempre ele vai ser o melhor profissional. Por quê? Porque o mundo hoje requer da gente habilidades que vão muito além do simples conteúdo de sala de aula. E quero repetir aqui, para mim, instituição de ensino, ela pode existir, eu já vi lá no Pará, sem carteira, sem teto, sem infraestrutura nenhuma. Eu tenho que ter 2 elementos para que tenha instituição de ensino. O aluno e o professor. São os 2 elementos fundamentais. Então, quando eu falo de conteúdo, eu não estou desvalorizando o professor. Muito pelo contrário. Se não existe professor, não tem educação. Só que o professor é aquele que vai muito além do conteúdo. Esse é o verdadeiro professor. Então, é isso que eu acho muito importante a gente deixar marcado dentro da educação. E eu concordo que eu acredito, né, o colégio que eu atuo, a gente acredita nas várias áreas da inteligência, né? Não apenas naquela tradicional, conteudista. Sim. Algumas coisas que eu vi na sua escola, eu fiquei muito feliz quando eu vi. Laboratório, convênio com faculdade, né, com a Faculdade de Ciências Médicas, por exemplo, para os alunos da educação básica, são coisas que me marcaram. Sim. E a gente está com uma aluna atualmente que é artista, cantora, já com um grau de relevância, tem atletas de alta performance, embora no Brasil não se investe tanto em atletas nas escolas, mas a gente tem alguns atletas, mas às vezes é lógico que precisa de se atingir um mínimo dentro do acadêmico. Claro. Mas existem várias outras habilidades que vão ser muito mais requisitadas, né, lá na frente do que isso. Agora, essas histórias que você contou, infelizmente a gente acaba se deparando com algumas situações que nem sempre a gente consegue gerar uma mudança, né? A gente faz parte às vezes, mas nós somos às vezes uma pequena parte, né? Igual esse caso das 2 crianças que são criadas pela avó. Às vezes muita falta de instrução, né? Acaba dando álcool para crianças tão novas, né? Isso acaba sendo até muito chocante, né? Em alguns pontos, e faz a gente refletir, igual você falou, né? Uma excursão que você traz muita reflexão para a sua vida aqui. Agora, João, você é um ser humano, né? Um profissional que eu admiro muito. A gente até já pensou em parcerias juntos, negócios, e eu sei que recentemente você foi chamado para esse Instituto Arjon, que eu não sei muito ainda sobre. Eu acompanhei no Instagram alguns movimentos que vocês fizeram. Gostaria que você falasse um pouco desse instituto. Então, o Instituto Arjon é uma outra nova paixão, né? Assim como a Faculdade Arnaldo, como a história que eu tenho ali dentro das instituições Arnaldo, o Instituto Arjon, ele surgiu da minha paixão com o esporte. Então, você acompanha um pouquinho, eu, além de tudo isso que eu faço, eu gosto, né? Então, participo de provas de triatlo, maratona, nunca com o objetivo de ganhar. Vou ali lentinho, devagar, mas sempre concluindo os meus objetivos. E aí, em 2023, ano passado, eu estava fazendo o ciclo para minha primeira maratona, que era a Maratona de Buenos Aires. E aí eu conheci, dentro da assessoria que eu treinava, um grupo de pessoas que estava fazendo um treino também para a primeira maratona deles, que seria de Berlim, e mais ou menos da minha faixa etária, e a gente começou a conversar e a gente foi fazer um treino na comunidade dessas pessoas, e que eu não sabia quem eram. Eu só virei para eles e falei, olha, eu trabalho na Faculdade Arnaldo, e eu tô vendo uns cachorros aqui, será que a gente podia fazer um trabalho de castração e tal? Daí a conversa fluiu, outros treinos em conjunto vieram, eles visitaram a Faculdade Arnaldo, e quando eu descobri, eu estava conhecendo uma pessoa, que é o João Paulo, né, o nome mais ou menos da minha idade, que a gente tinha várias histórias em comum, e que é um empreendedor de muito sucesso.
E de onde vem esse sucesso do João Paulo? Na área da mineração. E aí o João construiu um patrimônio hoje assim incrível, e ele falou, olha, eu quero colocar parte do meu patrimônio em prol de atividades sociais, culturais, educacionais. Ele viu a Faculdade Arnaldo como um grande parceiro, ele visitou, ficou encantado com o que ele viu lá. E a gente começou a se aproximar. O João também teve mudanças de vida, né, de decisões profissionais na vida dele no final do ano passado, e ele decidiu montar um instituto. E a gente conversou, por ter uma experiência já com associações ligadas à minha advocacia, a própria mantenedora do Arnaldo é uma associação. Eu falei, João, vamos criar uma associação então. Ele criou e ele me chamou. Em abril a gente registrou a associação no cartório de registro de pessoa jurídica, ele me chamou para ser o presidente. Hoje eu estou na presidência do Instituto Arjon, que tem aí como objetivo principal transformar vidas. Então tem tudo a ver com a educação, tem tudo unir pessoas, conectar comunidades e transformar vidas. E é muito interessante, porque é algo que surge ali na mineração. Eu mesmo sempre tive um preconceito enorme com a mineração, em função da forma como ela foi realizada. E aqui em Minas a gente ainda tem uma peculiaridade que vem desde o nome, né? Minas Gerais, a gente sempre foi muito explorado em função desse bem natural que a gente tem, e a gente veio de tragédias, duas delas que são as maiores tragédias da história do país, com centenas de mortos. Sim. Eu falei assim, mineração e tal, e aí eu vi que ao mesmo tempo é uma demagogia a gente falar que a gente é contra, porque, cara, desde o relógio que a gente usa, ao carro, ao microfone, tudo isso tem algo que vem da mineração. Então é hipocrisia. Eu sou contra, mas eu estou usando tudo que vem dela. E aí eu vi que existe uma outra forma de fazer mineração. Isso chamou muito a minha atenção. No dia que eu fui com a equipe da faculdade, numa mina, e que eu brinquei com a menina que trabalha conosco, olha, você tá com um tênis branco, nós estamos indo numa mineração, e tava chovendo, e o tênis dela voltou tão branco quanto ele foi, falei, poxa, realmente existe uma forma diferente de fazer. E o Instituto Arjon, então, é isso. É hoje um patrimônio colocado em prol ali de uma determinada atividade, que teria até uma natureza jurídica de fundação, mas a gente escolheu seguir por esse caminho da associação, e que tem por objetivo transformar vidas de determinadas comunidades que tenham atuação de mineradoras e fazer conexão entre pessoas, projetos, sempre com esse objetivo de transformar vidas. E transformar vidas pode ser desde um trabalho com o ser humano, com a educação, como pode ser a castração de um animal, a gente está falando de vida também. Então hoje o Instituto Arjon está crescendo de uma maneira muito rápida. Eu estou lá na presidência e mesmo que no futuro, um dia, né, eu ainda acho que eu vou ficar lá durante um bom tempo, que eu não esteja, é algo que eu sempre quero estar conectado, porque ele tem esse objetivo. As pessoas perguntam, mas aí nós construímos um centro de treinamento, as pessoas vão lá, a gente não cobra nada. Ah, mas vocês não estão vendendo terreno? Vocês não tem nada aqui? Não tem, é para usar. Então as pessoas ainda estranham muito isso. E o Instituto Arjon tem crescido, ele tem ajudado muito a Faculdade Arnaldo também, e é um projeto que eu faço questão que todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo hoje, entre lá no @Instituto Arjon no Instagram para conhecer um pouquinho desse projeto, que vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Muito legal. É sempre bom participar, né, de projetos que nos inspiram, né, nos motivam e nos animam, né? Que tem aquela frase que a criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Mas tem hora que é bom também o adulto fazer o que gosta, né? É muito bom quando a gente consegue encontrar propósito nas coisas que a gente faz. A educação nos oferece isso, né? Quando você tem um negócio que tem que gerar lucro. Tá, gente? Eu trabalho numa instituição, na Faculdade Arnaldo, eu estou à frente dela, que é uma instituição sem fins lucrativos. Esse é o nome mais errado que existe no mundo. Porque o que é lucro tecnicamente? É você ter uma receita maior do que a sua despesa. Se você tem uma receita menor do que a sua despesa, a coisa não vai funcionar. Não dá. Independente de onde vem a receita, se é de doação, se é de atividade própria, mas ela tem que ser maior do que a despesa.
para que a gente tenha lucro. Então, sem fins lucrativos, o que a gente não tem é distribuição de lucro. E na educação é muito difícil você chegar ao lucro, mas você conseguir aliar o propósito de educar com tirar o lucro que você precisa porque é o seu negócio, isso é muito bom, isso é uma oportunidade muito boa e que bom que a gente está dentro desse segmento que nos proporciona isso. E é engraçado você falar isso, que muitas pessoas têm dificuldade de entender que a gente precisa de pagar contas, né? Assim que eu até faço questão de explicar, no nosso caso, né, do nosso colégio, que nós não temos isenção tributária como as confessionais, escolas religiosas e tudo, no nosso caso. E os dois maiores custos são os impostos e a folha de pagamento, né? Uma equipe, no nosso caso, 200 funcionários, eu imagino que a Uni Arnaldo mais o colégio também deve ter um número... Sim, quase 500. É um número elevado, né? Então, além dos alunos, a gente impacta também a vida dos colaboradores, né? Desculpa aí pela tosse, viu, pessoal? Minha garganta tá meio ruim aí. O tempo tá um pouco terrível, eu também tô sofrendo aqui. Agora, João, caminhando agora pro final, pra gente manter dentro do tempo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa que você considera relevante, importante, para que jovens consigam atingir resultados assim como você atingiu na sua carreira. Você é uma pessoa de destaque, que as portas foram se abrindo para você, continuam se abrindo, e vendo também tantos universitários. Se você fosse dar uma dica para eles poderem se destacar dentro do mercado de trabalho e do futuro da vida deles, o que você deixaria? Primeiro, eu acho que tem que ser busque conhecimento. Então, a gente está falando aqui no Business Talk, dentro do negócio que você se propõe a fazer, busque conhecimento, isso é importante. Mas nunca esqueça, isso é o que eu falo para os alunos nas formaturas, que independente do título que o conhecimento está te dando, independente, né, do prenome ali, doutor, fulano de tal, mestre, não sei das quantas, que todos nós somos seres humanos. Então você, enquanto empreendedor, que está ouvindo o podcast, que está buscando conhecimento, quanto aquelas pessoas para as quais você está trabalhando, para as quais o seu negócio existe, nós somos todos seres humanos, todos temos os mesmos anseios, as mesmas dificuldades, em níveis diferentes, mas a gente precisa respeitar o ser humano acima de tudo. Então acho que na hora que a gente conseguir fazer com que os negócios respeitem o ser humano, os negócios têm que ser lucrativos, a gente já falou sobre isso aqui, os negócios têm que ter propósito, os negócios têm que ser altamente rentáveis, mas os negócios só vão existir se a humanidade existir. E a gente está de uma forma hoje, com esse tempo que nos faz tossir, com esse mundo onde existe uma bipolaridade exacerbada em tudo, que a gente tem que baixar a bola, a gente tem que olhar no olho do outro e lembrar, olha, do nosso lado, em todas as atividades, em tudo que está acontecendo, existem seres humanos como a gente. Vamos respeitar e vamos lembrar disso sempre. Segue esse caminho de conhecimento, respeitando os seus valores, que você vai alcançar aquilo que você quer. Muito, muito bonita a mensagem, muito obrigado pela contribuição e foi um prazer conversar com você aqui hoje, João. Você já era um dos convidados que estava entre os que eu selecionei na primeira fase, né, do podcast, então agradeço imensamente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.